Boa noite. Nossa alegria de recebê-lo aqui para o seminário, para a palestra sobre a ergonomia cognitiva. Ergonomia cognitiva é um tema aí de enorme importância e muita dúvida que existe entre os profissionais da ergonomia em relação a esse tema. Esse tema muitas vezes é confundido com outros três temas da ergonomia. Seria a ergonomia dos fatores psicossociais, outro seria a ergonomia na organização do trabalho. Então, nesses nossos seminários de lançamento do livro Ergonomia 4.0, nós colocamos esses temas para serem separados. Então, hoje nós vamos ver a ergonomia cognitiva, esperamos que você vai ter assim, uma visão bem didática do que vem a ser isso, né? E amanhã nós teremos a ergonomia dos fatores psicossociais, na quarta-feira, a ergonomia na organização do trabalho. Então, vamos dar uma orientação que acreditamos bastante boa para você, que é profissional da ergonomia, que atende a esse seminário. Algumas regras importantes, vamos lá, Denis. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer novamente, mais uma vez, a presença de todos vocês. Dizer que estamos ao vivo aqui, hoje é segunda-feira, dia 30 de março, e que hoje teremos 3 enquetes ao longo da apresentação, no final teremos novamente espaço para perguntas. Algumas pessoas têm perguntado a respeito dos outros webinários, a respeito dos replays. Existem replays, vão ter replays dos outros, de todos os webinários. Procurem no e-mail de vocês. Se vocês não receberam, vocês precisam se inscrever na página que está aqui fixada no chat, event.webinargen.com/channel/ergonomia. Vocês vão recebendo os links à medida que os webinários forem acontecendo. Eu não tenho o link do webinário de hoje, porque a gente só tem o link quando o webinário acaba. De qualquer forma, não se preocupem, porque todos os webinários são gravados e ao final de toda essa série nós iremos colocar na nossa página, ergolpda.com.br, todos os webinários. Então, não se preocupem. Espero que tenham um bom webinário hoje e aproveitem bastante esse tema que costuma causar muita confusão aí no cenário de segurança, saúde, segurança e economia. Vamos então iniciar a nossa apresentação com os slides. A questão da ergonomia cognitiva, ela passa por uma mudança básica de modelo mental. Então, essa mudança de modelo mental, o que vem a ser isso? Modelo mental, a ergonomia, ela tem diversos pontos, aliás, no nosso livro nós colocamos diversos pontos que você tem que mudar o modelo mental à medida que você assimila o conceito de ergonomia. E a mudança importante de modelo mental que tem a ver com a ergonomia cognitiva é essa que aí está. Errar é humano. Então, em geral, pensa-se dessa forma, essa é uma fala quase que comum, né? Errar é humano, e contemporiza-se muito erro com base nessa afirmação. A ergonomia propõe o contrário, acertar é humano. Então, esse é o objetivo da ergonomia cognitiva, fazer com que a pessoa acerte, que a chance de erro diminua. Então, nós estamos no ponto de passar para você a nossa primeira enquete. Vamos lá, Denis. Vamos passar então a primeira enquete para vocês responderem. Vocês vão ter mais ou menos 5 a 10 minutos para responderem essa enquete e vamos publicar agora. Deem uma olhada aí na tela de vocês. A enquete é a seguinte: se dermos ao indivíduo uma boa condição de ergonomia para executar seu trabalho, a chance de erros é praticamente inexistente. Você concorda ou discorda com essa afirmação? 5 a 10 minutos para vocês pensarem e irem respondendo. Muito bem, vamos lá. Próximo. O plano da nossa palestra, ele vai ter
6 etapas, bem divididas. Nas primeiras etapas, nós vamos analisar o substrato da ergonomia cognitiva. Qual é? É o erro humano. Então, toda vez que você vai para congressos, você estuda sobre o assunto, existe uma palavra que em inglês é human error, o erro humano. Existe um livro que diz isso, basicamente, o ser humano que erra. É um livro de um autor que a gente conhece, né? Então, as 3 primeiras partes da nossa palestra vão ser dedicadas ao erro humano, né? Então, a primeira parte, nós vamos falar sobre o diamante das 6 faces para obter a confiabilidade. É a base para a gente abordar o segundo tema da nossa palestra, que é o erro humano, o hexágono das causas. E a terceira parte, que é a ferramenta. Você vai ver uma ferramenta muito prática, que é o fluxograma de identificação da causa do erro humano. A partir daí, nós vamos falar sobre ergonomia cognitiva e o que se faz para o ser humano acertar. É o tripé de suporte para o acerto, depois os 10 componentes da ergonomia cognitiva, e depois nós vamos falar do princípio HOTC, princípio ROTEC, em atividades de alta confiabilidade. Então esse é o nosso plano de trabalho para hoje. Vamos em torno de 30 minutos e depois teremos o tempo para algumas 5 perguntas. Vamos lá. Primeiro ponto são chamados 6 componentes fundamentais para a confiabilidade humana no trabalho. É um diamante de 6 faces. Essas faces são Q, C, MC, A, E e BD. Ponto, então, considera similar. O que é que tem que haver para que o ser humano faça correto? Que o trabalhador tenha a atitude correta, seja na prevenção de acidentes, seja na operação de um processo, seja ao pilotar uma aeronave, ao dirigir um ônibus, ao dirigir um automóvel, né? Qualquer atividade, se você quiser que o ser humano acerte, você tem nas mãos um diamante. Que são as seguintes letras. Q é qualificação profissional. C é comunicação. MC é motivação correta. A é aptidão. E é ergonomia. E BD é bloqueio de deslizes. Rapidamente, qualificação, claro, óbvio, né? O indivíduo, para poder fazer bem o que se propõe a fazer, o que é cobrado dele no trabalho, tem que estar bem qualificado. Comunicação, ele tem que estar naquela hora que ele está fazendo o trabalho com a informação correta. Motivação correta, seria que o indivíduo tem que estar motivado, o seu eu interior, para fazer de forma correta. Isso é algo que somente o ser humano tem. As máquinas não têm motivação correta ou incorreta. Mas o ser humano ele pode não estar no nível correto de atenção, ele pode estar distraído para a situação que necessitaria de uma atenção concentrada, ele pode estar numa tendência conflitante. Então, há que se cuidar que eles tenham a motivação correta para o trabalho. Aptidão. Muitas vezes o indivíduo perde a aptidão. Nesse ponto você poderia perguntar quais são as principais causas de perda de aptidão. A principal causa de perda de aptidão é sonolência, né? Então, quando você está sonolento, você perde a aptidão, mas os medicamentos que você eventualmente está tomando, né, um antihistamínico, pode tirar a aptidão. O uso de droga, o uso de álcool e outras substâncias pode tirar a aptidão, assim como um problema mental que o indivíduo esteja passando, por exemplo, um trabalhador com um filho no CTI, né, como é que ele está em termos de cabeça, em termos de aptidão para poder fazer o que tem que ser feito. Ergonomia, a condição de trabalho tem que ser tal que favoreça o acerto. Vamos lembrar o que é ergonomia. Ergonomia, em 5 palavras, é a adaptação do trabalho às pessoas, visando a que elas produzam bem, com conforto e segurança. Então, a adaptação do trabalho às pessoas. A condição do trabalho tem que estar adequada para que a pessoa produza bem. E, por último, o bloqueio de deslize. O que são os deslizes? Deslizes são coisas que acontecem com todo mundo quando você tem uma tarefa que foi passada para o piloto automático. O que é o piloto automático? O piloto automático é uma área duas áreas do nosso encéfalo, abaixo do cérebro, uma chamada o corpo estriado, núcleo caudado e putâneo. Ali são inscritas as ordens de tarefas que nós fazemos rotineiramente, de forma automática. Então, quando o cérebro está fazendo alguma coisa desse tipo, que você tem uma determinada interrupção, a pessoa pode esquecer de um passo fundamental e cometer um erro. Isso é chamado, então, de deslize. O termo em inglês é slip, S-L-I-P, e que nós traduzimos por deslize e que o pessoal da qualidade chama de bobeira. Então, todos nós somos sujeitos à bobeira.
Então, esse diamante é fundamental de você ter em mente para que o indivíduo tenha a atitude correta. Ele se reporta a um modelo bastante importante, que é a segunda parte da nossa explanação, que é o chamado modelo do hexágono das causas do erro humano. E tem aí essa explicação. Até 1980, mais ou menos, acreditava-se que o comportamento humano inadequado de um trabalhador era consequência de um ou mais dos seguintes fatores: capacidade, informação e motivação incorreta. A partir de 1980, houve uma evolução grande para se entender que, além desses três fatores, existiam também outros três, que nós colocamos aí na parte de baixo e caracterizamos, então, o hexágono, né? Principalmente dos trabalhos, principalmente do engenheiro inglês Trevor Kletz, né, que escreveu um livro extraordinário chamado O Ponto de Vista de um Engenheiro sobre o Erro Humano, em que foram identificados exatamente a questão da falta da aptidão física ou mental, a condição ergonômica e o deslize. Então, esse modelo ele é muito importante, ele é a base para a ergonomia cognitiva e para muitas ações de prevenção de acidentes do trabalho nas organizações. E para um monte de situações que você vai ter no dia a dia. Que seria o quê? Entender que qualquer um desses fatores pode originar um erro humano. E nesse caso, vem a pergunta: como é que eu, profissional da ergonomia, você, profissional da ergonomia, você, profissional da segurança, vai identificar qual é o motivo que está envolvido nesse hexágono? Nesse ponto, é um ponto que a gente precisa ter claro que muitas vezes as análises, as investigações, elas param na identificação do erro humano, da falha humana, e param por aí. Mas conforme o Denis vai colocar na palestra dele da quarta-feira, né, quando você faz uma investigação de acidentes, quando você identifica o erro humano, isso é o princípio do caminho, não pode ser nunca o final. Então, vem a pergunta: qual a ferramenta que a gente pode utilizar para isso? Nós vamos apresentar a partir de agora um fluxograma extraordinário, que nós escrevemos em 1997, vimos testando e aperfeiçoando esse fluxograma ao longo dos anos, e é uma ferramenta de grande valor para você identificar qual foi a causa do erro humano no hexágono. Começa então com 6 perguntas. A primeira está aí, o primeiro bloco. Quando você tem então um ato inadequado de um trabalhador, você tem que se perguntar: há regras para a função? Em geral, os trabalhadores conhecem as regras? As regras são revistas periodicamente? A informação escrita, regra, planta, mapa, corresponde à realidade? Entendeu-se certo uma ordem transmitida? Né? A informação foi passada de forma completa? Se a resposta a algum desses itens for não, caracteriza-se então o erro humano por falha da informação. Mas tem que ser feita uma checagem. A pergunta de checagem é: alguém sabia de algo que o executante não ficou sabendo? Então a resposta tem que ser sim, para você confirmar que foi falta de informação. Mas o checklist, esse fluxograma, ele tem 6 questões. Vamos ver o segundo bloco de questões. A segunda questão está relacionada ao seguinte: a pessoa tem a habilidade necessária para a função que exercia? Se a resposta for não, erro humano por falta de capacidade. E a pergunta de checagem: alguém melhor preparado teria tido a atitude adequada? A resposta tem que ser sim. Na sequência 3, né, teríamos o quê? A pergunta 3. Pergunta 3. Pergunta 3. Vamos lá, Denis. Isso. Houve algum fator que tenha contribuído para tirar ou reduzir o grau de aptidão física ou mental para o trabalho? Como, por exemplo, estresse, tensão, doença, fadiga, ruído, né, alto, calor, vibração, alcoolismo? Né? Nesse caso, se a resposta for sim, é um erro humano por falta de aptidão físico-mental. Existe a pergunta de checagem. Vamos para o quarto bloco de questões do fluxograma, que seria: a pessoa tentou ganhar tempo? Baseou seu comportamento no exemplo dos superiores? A pessoa tentou fazer a coisa certa em benefício da empresa, porém utilizando caminhos que não deveria? A pessoa vem adotando práticas erradas, contrariando conhecimentos básicos do curso profissionalizante, ou contrariando as práticas ou regras da empresa? A pessoa foi negligente ou imprudente, ou estava fora do nível correto de atenção necessária para aquela tarefa? Se a resposta for sim, erro humano por motivação incorreta. E a pergunta de checagem: quando sabendo-se observado, o indivíduo desenvolve a tarefa corretamente? Então nós temos aí identificados 4 blocos. Vamos para o quinto bloco, que seria o fator de ergonomia. A pergunta que vai detectar o fator ergonômico é essa que aí está: 5. A condição de trabalho contém situações de dificuldades práticas para a maioria das pessoas?
Se a resposta for sim, erro humano por condição ergonômica desfavorável. E a pergunta de checagem: se houver melhoria na área ou na condição de trabalho, a chance do ato inadequado ou do erro humano fica muito reduzida? A resposta tem que ser sim. E vamos então para a última pergunta do fluxograma. O trabalhador que cometeu a falha conhece bem a tarefa e os riscos? Normalmente toma cuidados para evitar os riscos? Esqueceu-se de cumprir algum passo em tarefa rotineira? Se a resposta for sim, é um erro humano por deslize. E a pergunta de checagem é: trata-se de tarefa feita de forma automática, em que não existe mais necessidade de pensar em cada passo? Então essa é a característica básica desse tipo de erro. E você vai verificar que você deve, diante de um caso de erro humano, percorrer todos os passos do fluxograma, sendo que alguns deles são auto-excludentes, como, por exemplo, a questão dos 6 e o 4. Não há como você falar que seja motivação incorreta e, ao mesmo tempo, seja deslize. Eles são auto-excludentes. Mas você pode ter um erro humano por mais de um fator. Então, nesse ponto, nós podemos verificar o resultado da primeira enquete. Vamos lá, Denis. Vamos então para a nossa enquete. Vamos lá. Encerrar a enquete. 63% da nossa audiência respondeu que discorda que, se dermos ao indivíduo uma boa condição de ergonomia para executar seu trabalho, a chance de erros é praticamente inexistente. Então, repetindo, 63% discordaram que, se dermos ao indivíduo uma boa condição de ergonomia, a chance de erros é praticamente inexistente. Perfeito, perfeito. Então, assim, a maioria acertou. A ergonomia, ela tem um papel importantíssimo, mas os outros fatores que nós citamos, né, falta de capacidade, informação incorreta, motivação incorreta, tem um papel bastante importante. Ergonomia, errou é por problema ergonômico? Não é só não, tem que ser investigado, porque existem os outros fatores. Sempre lembrando que a motivação incorreta, ela é bem representativa na origem de comportamentos inadequados e de erros humanos. Vistos então os 3 primeiros blocos, vamos agora para os 3 outros blocos da nossa apresentação, em busca do acerto humano. Então, nosso próximo passo, e nesse caso nós vamos verificar que a ergonomia ela vai precisar de algumas ajudas. Mas nesse momento nós vamos para a segunda enquete. Vamos lá para a segunda enquete deles. Bom, obrigado a todos que responderam a primeira enquete. Agora eu peço que prestem atenção aí na tela para a segunda enquete. Essa segunda enquete é bastante interessante. Qual dessas seguintes tarefas não deve ser passada para o computador? Opção A, monitoramento de processos. Opção B, simultaneidade de diversas ações ao mesmo tempo. Opção C, tomada de decisões fora do procedimento. E opção D, tomada de decisões rápidas. Então, mais ou menos 10 minutos para vocês assistirem a palestra, tirarem suas conclusões e responderem qual das seguintes tarefas não deve ser passada para o computador. Para você ter ergonomia, para você ter acerto humano, você ter boa confiabilidade, você precisa de ter sistemas de gestão da qualidade e boa organização do trabalho. Conforme a gente colocou no hexágono, quando você vai falar, por exemplo, de capacidade, o erro humano foi por falta de capacidade, não é ergonomia, é sistema de gestão. Quando você vai falar sobre o ser humano errou por falta de informação, não é ergonomia, é sistema de gestão. Quando você vai falar assim, o ser humano fez a coisa errada por motivação incorreta, não é ergonomia, é sistema de gestão. Isso tem que ser muito claro para você. Nesse caso, os sistemas de gestão da qualidade eles são bons parceiros da ergonomia, com suas boas ferramentas, assim como os sistemas de organização do trabalho. Então, quanto mais bem organizada for a área em termos de organização dos processos produtivos, bons procedimentos, boas práticas, boa avaliação de desempenho, isso estará contribuindo para a assertividade e o acerto humano. O segundo ponto importante são as chamadas TACH. E o que vem a ser isso? São as tecnologias de aumento da confiabilidade humana.
Essas tecnologias foram, esses últimos 40 anos, especialmente, desde 1980 até agora, 2020, eles foram muito pródigos em novas tecnologias, invenções interessantíssimas, não é apenas o computador, mas uma série de outras coisas que aumentaram muito a confiabilidade humana. Mas pela tecnologia, não foi a origem básica, não foi a ergonomia, foi a tecnologia. Nesse ponto, eu vou fazer uma pergunta, não é enquete. A enquete já está feita, mas assim, eu vou abordar esse item daqui a pouco, mas já vai para você pensar aí, das diversas tecnologias que nós tivemos aqui no mundo desenvolvidas a partir de 1980, qual delas é a que mais contribui para o acerto humano no trabalho? Vá pensando nisso, daqui a pouco a gente vai responder. Então você tem sistemas de gestão da qualidade, tendo tecnologias de aumento da confiabilidade humana, junto agora com a ergonomia. Então agora sim, agora você tem o acerto humano. Seria sistema de gestão da qualidade, tecnologia de aumento da confiabilidade humana e ergonomia. Então a ergonomia faz uma boa síntese disso e agora nós vamos então na sequência mostrar para vocês o quinto ponto da nossa palestra, que seriam os 10 componentes da ergonomia cognitiva. Então vocês observem que são 10 componentes, mas no centro você tem o quê? Você observa 10 caixinhas aí que você pode observar no desenho. Elas vão ser preenchidas com a minha explanação. Mas no centro você tem o quê? Você tem um trabalhador apto, capacitado, informado, envolvido num sistema de qualidade, na atitude correta, sem fatores que reduzem a aptidão físico-mental e em condições ergonômicas que favorecem o acerto. Então, quais são essas 10 áreas? A primeira delas é a chamada percepção visual. A segunda é o estado de alerta. Terceiro, carga mental e condições ambientais para a percepção. A quarta, acessórios para a memória. Quinto, aplicativos intuitivos. Sexta, interface. Sétima, alertas. Oitavo, TACH, tecnologias de aumento da confiabilidade humana. Nona, prevenção do deslize e formas involuntárias de erro. E décima, expert systems e sistemas de inteligência artificial. Eu vou comentar sobre todas elas, e algumas a gente vai comentar de uma forma mais detalhada. Vamos lá para a primeira área, que é a chamada percepção visual, detalhando um pouco essa área. O mais óbvio que possa parecer, para que eu tenha um indivíduo fazendo de forma correta uma tarefa, qualquer que seja a tarefa, ele tem que estar percebendo bem a realidade com a qual ele está trabalhando. Nesse caso, nós temos diversos instrumentos dentro da ergonomia, diversos preceitos da ergonomia e alguns de organização do trabalho, como, por exemplo, enxergar o ponto de trabalho. Por mais óbvio que isso possa parecer, há acidentes do trabalho que acontecem porque o indivíduo não enxerga bem o ponto que ele está operando. Há problemas de qualidade da montagem de automóveis porque o indivíduo não está enxergando bem o ponto em que ele tem que fazer a inserção de determinado fio pela dificuldade ergonômica. Dimensões adequadas das letras para uma boa visualização, contrastes adequados, luminosidade adequada, câmeras de ré e sinalizadores de aproximação nos veículos, câmeras remotas, ponto importante, atenção com a limitação. Geralmente o pessoal fala assim, põe uma câmera aqui, mas tem sempre que ser lembrado, toda vez que você põe uma câmera, você perde uma característica que é própria do olho humano, que é a visão de profundidade. Então, é uma boa solução, mas atenção com a necessidade da visão de profundidade. Né? Sinalizadores de posição correta, marcas balizadoras para poder facilitar a visualização, sistemas de realidade aumentada, isso no mundo moderno é chamado Augmented Reality, né? Que hoje nós vemos muito nos automóveis. Automóveis modernos têm, por exemplo, áreas em que cegas do espelho retrovisor são aumentadas. Você tem determinados pontos que no para-brisa já aparecem determinados pontos que aumentam a sua percepção da realidade. E nós temos duas medidas de organização do trabalho fundamentais. Uma delas é o acompanhamento da visão dos trabalhadores. Também meio óbvio, né? Mas há necessidade de que uma vez por ano se teste com aparelhos do tipo Ortho-Rater a qualidade da visão dos operadores, porque a nossa visão ela é muito volátil em termos de capacidade. Nós, aos 40 anos, 45, começamos a ter presbiopia, começamos a ter dificuldade de enxergar para a terra, depois começamos a acentuar, às vezes acentua a miopia, diminui a miopia, depois aparece a chamada catarata. Isso tudo tem que ser acompanhado
para que se tenha o primeiro princípio, que é exatamente a percepção visual. E o último item que estava ali, que é o sinaleiro. O sinaleiro de organização do trabalho é uma pessoa para sinalizar, quando a pessoa não consegue visualizar bem o plano de trabalho. Então é isso que a gente mostra, é ergonomia junto com a organização do trabalho, não é só ergonomia, elas se juntam visando ao acerto. A segunda grande área são estado de alerta, né? Awareness. Então, esse é um outro ponto importantíssimo, né? Para muitas tarefas, você precisa estar no estado correto de tensão, que nós chamamos de alerta, estado de alerta. O termo inglês é awareness. E muitas vezes existem técnicas para isso. Então, determinadas operações de painéis, de processos produtivos em áreas de produção contínua, é absolutamente necessário que o indivíduo esteja no estado de alerta. Há testes para isso, hoje muitas empresas testam isso em termos de teste de atenção, para ver se o indivíduo pode continuar naquela tarefa. E nós vamos verificar que um ponto importantíssimo disso é entre motoristas de ônibus noturnos, né? E motoristas de caminhão que muitas vezes transportam madeira entre a floresta, onde elas foram derrubadas, até a fábrica de celulose, um movimento durante toda a noite, exatamente para que a pessoa não durma. E nesse ponto aí chama atenção a importância dos chamados sistemas de gestão da vigília. Sistemas de gestão da vigília, olha que interessante, que vão, né, diminuir a possibilidade de uma sonolência indevida que pode ser catastrófica em termos de acidentes. A seguir, nós temos a chamada carga mental e condições ambientais para a percepção. O que é isso? O ser humano, se estiver no nível correto de tensão, ele percebe bem. Se ele estiver muito tenso, ele diminui a sua capacidade perceptiva. E o que é isso? Por um mecanismo muito simples, que é fácil entender, chega a um ponto que o grau de tensão é alto, que falta disco rígido, o disco rígido está cheio de informações, e falta memória RAM para poder trabalhar a simultaneidade. Então, nessa hora, muitas vezes o indivíduo erra. Exemplo bem claro, o indivíduo hoje trabalha numa vigilância de painel num sistema de controle distribuído, sistema digital de controle distribuído. Por exemplo, numa fábrica de celulose. Ele está controlando um processo no painel. Eventualmente, né, passa a ter que controlar uma segunda área, uma simultaneidade. Ele até dá conta. O problema acontece quando começa a acontecer uma pane em determinada área em que ele passa a ter uma atenção dividida entre aquilo que está sendo uma emergência e o processo normal. Aí nós costumamos ter acidentes e costumamos ter erros. Então há também que se vigiar isso, né, em termos de condição mental, de carga mental e condições ambientais para a percepção. Aplicativos intuitivos é outro ponto da ergonomia cognitiva. Nesse ponto, hoje já desenvolveu muito, mas os aplicativos, quando começaram, eram confusos, não tinham uma localização geográfica e havia muito confusão. Hoje nós encontramos isso nos sites de internet, que muitas vezes são dificílimos, que até tenta, né, navegar neles, e cada um é de um jeito, mas hoje já existem dentro da ergonomia as chamadas regras, observe bem o termo, de usabilidade do aplicativo. Então, quanto mais atende a determinadas situações, melhor é o aplicativo. Ele não só faz a função, mas é fácil de ser usado, intuitivo, fácil de ser aprendido. Outra área importante, acessórios para a memória, é importante lembrar que o ser humano não tem memória. Eu costumo dizer que o ser humano esquece muito das coisas, ao ponto de poder dizer que o ser humano tem esquecória. Então, naquilo que depende muito de um indivíduo lembrar de coisas, colocar computador para poder ajudá-lo nas informações. Uma outra área que é a interface, essa eu vou detalhar um pouco mais, mas essa é bastante importante, que você tenha uma boa interface entre o indivíduo e o painel, por exemplo, que ele está lidando. Então, existe o princípio MABA-MABA, que eu vou detalhar daqui a pouco, mas importante também os monitores de vídeo maiores para quem tem mais de 45 anos. Quem tem mais de 45 anos tem dificuldade para perto, tem dificuldade com letra pequena, nós temos que dotar, então, de monitores de vídeo maiores ou de recursos que aumentem, né, que tornem um zoom para que o indivíduo trabalhe melhor. Interface no processo seguindo 6 regras básicas. As 6 regras básicas são exatamente as chamadas regras SDTQFI, né? Que a primeira delas, né, essa é simetria. Quando você olha o painel, você tem que ter uma ideia clara de simetria no processo, né? E assim por diante. São regras que vão até o FI, que seria o F é fone de ouvido, e I seria interrupções, gerenciar interrupções, para que elas não atrapalhem o indivíduo no seu processo de gerenciar o processo. Leitura de processo por meio correto
né, comandos corretos e comandos mnemônicos. Essa questão dos comandos mnemônicos é uma das regras mais antigas da ergonomia, data de 1958, mas é extremamente importante. Quando eu for girar um comando, acionar um comando para cima, ele tem que ter a noção que está aumentando a temperatura, aumentando a pressão do processo, para que não seja contra a natureza do movimento normal do ser humano. O que é o princípio MABA-MABA? Né? Antes do princípio MABA-MABA, vamos ver essa figura, que é bastante ilustrativa, que mostra a questão da simetria. Eu tenho 6 áreas aí com uma informação de alguma variável, pode ser pressão do óleo, pode ser voltagem, o que for. Se eu olhar o lado direito, em que eu tenho os números, eu não tenho a ideia boa. Mas se eu olhar o lado esquerdo, eu percebo claramente que no primeiro setor, que é esse primeiro setor que está aí no lado esquerdo, superior, ele está fora, está inadequado. É isso que é uma das regras importantes da interface. O que é o princípio MABA-MABA? MABA-MABA é uma das coisas bastante frequentes, atuais dentro da ergonomia, que diz o seguinte: men are best at, machine are best at. Então seria men are best at, o ser humano é melhor na percepção de variações pequenas e qualitativas. O ser humano é melhor na percepção de configurações auditivas e visuais. Na tomada de decisão fora do procedimento, quando necessário. Na memória multimodal. Na indução, no sentir, imaginar e planejar. Já as máquinas, os computadores, são melhores, né, na resposta rápida aos sinais, no manuseio de forças significativas, no monitoramento de processos, na obtenção rápida de informações, no cancelamento de informações da memória e na simultaneidade e multitarefas. Vamos ver então o resultado da segunda enquete, Denis? Vamos ver. Bom, a segunda enquete, a maioria das pessoas, 61%, responderam que as tomadas de decisões fora do procedimento não devem ser passadas para o computador. Beleza, né, pessoal? Realmente percebeu bastante. Que beleza, né? O pessoal percebeu bastante isso. Isso é um ponto importante, saber o seguinte, gente, é a pergunta que sempre se faz: o computador vai substituir o ser humano? Vai substituir uma série de situações. Até tem uma situação aí que é uma pegadinha nessas perguntas, né? Na questão de tomada de decisão muito rápida, né? Para aquilo que é desconhecido, o computador é melhor que o ser humano. Esse estudo do Trevor Kletz que eu citei, né, esse autor em inglês, ele mostra que quando você tem uma situação inesperada, nova para o ser humano decidir, e que ele tem menos que 30 minutos para poder resolver, a chance de erro é muito grande. Então é melhor que essas situações sejam já planejadas para o computador. Mas aquelas situações que envolvem consciência global do processo e do contexto em que as coisas estão acontecendo, essas o ser humano ainda é melhor. E por que a gente está dizendo isso tudo? Porque existe, vamos ver o próximo slide, um princípio que é chamado princípio Maban-Mabai. O que vem a ser isso? Isso é muito forte no mundo, e você que pratica ergonomia tem que estar atento a isso. Esse princípio Maban quer dizer o seguinte: men are best at nothing. E Mabai, machines are best at everything. Então você encontra muita leitura a respeito disso, né? É que vai dizer que basicamente o cérebro humano ele é totalmente datado, que ele tem 50 mil anos de idade sem ter sido reprogramado, sem ter sido evoluído, e que nesse caso específico passaria tudo para a máquina. E qual que é a grande importância disso? É que os gerentes de processo, especialmente das tecnologias 4.0, eles têm que ficar atentos, porque os vendedores de tecnologia, eles são muito convincentes em fazer com que, em mostrar vantagens nos diversos processos. Então, muita atenção com esse princípio que eu acabei de citar. Mas, na decisão, de tomada de decisão, de coisas complexas, de cenários desconhecidos, o ser humano ainda é melhor. Vamos aproveitar e colocar a terceira enquete, Denis? Vamos publicar a terceira enquete já está aí para vocês. E a terceira enquete, prestem bastante atenção na pergunta. Um sistema em que é necessário obter alta confiabilidade, confiando basicamente em regras para o comportamento humano, é inseguro. Você concorda ou você discorda com essa afirmação?
Então, repetindo, um sistema em que é necessário obter alta confiabilidade, em que basicamente as regras são voltadas para o comportamento humano, é inseguro. Você concorda ou você discorda com essa afirmativa? Voltando agora para o nosso esquema dos 10 princípios da ergonomia cognitiva, nós temos aí alertas. Alertas, eles têm algumas regras importantes que não cabe aqui discutir, mas assim, alerta demais é um problema. Alerta de menos é um problema. Então há que se saber jogar a intensidade dos sinais de alerta, mas observe bem que uma coisa é estado de alerta, que é o awareness, estado de alerta do trabalhador. A outra coisa seria alertas para o indivíduo em seu trabalho, que se poucos podem não funcionar como deveriam, e se demais vão ser problemáticos, né? Vamos agora para a TACH, Tecnologias de Aumento da Confiabilidade Humana. E aí vem aquela pergunta que eu coloquei. Vamos ver se você sabe qual é a tecnologia mais importante dos últimos 40 anos. A resposta está aí, código de barras. Isso é importante você saber. Não foi inventado pela ergonomia, né? Foi inventado aí pela tecnologia, mas ajuda demais, entra com a ergonomia para a gente obter confiabilidade humana. Confiabilidade humana, quando você passa uma mala no aeroporto movimentado, que pode ir para 1000 lugares no mundo, e que vai exatamente naquele voo para a sua cidade, diminuindo a chance de erro. Código de barras esse que praticamente elimina erros quando componentes diferentes vão ser montados para poder evitar erros de componentes. Código de barras esse que garante segurança na administração de medicamentos em hospitais. O medicamento vai ser administrado correto para a pessoa correta na hora certa, né? Especial, né? Código de barras. Okayokis, que são bem conhecidos, são técnicas de prevenção de bobeiras, né? Picking by light, outras técnicas, formato diferentes dos comandos, e você tem aí no slide uma série de características, mas eu gostaria de destacar o último, os tablets de montagem com ilustração em 3D, né? E destaque de cores para a operação que o trabalhador está fazendo, que é um sistema de desenho realístico e orientador virtual passo a passo no tablet, que já vem por internet das coisas da área de projetos da empresa, né? Importantíssimo para que trabalhadores que têm ciclos longos não errem, não tentem confiar na memória, por exemplo, numa montagem de um caminhão ou de uma parte de uma aeronave. Muito bem, vamos para o próximo item, que é a prevenção do deslize. Prevenção do deslize, você tem aqui bloqueio. Só um exemplo. Algumas décadas atrás, nos Estados Unidos, aconteceu um acidente porque, ao pousar, o trem de pouso da aeronave tocou a pista, e antes do trem de pouso dianteiro ter tocado a pista, o comandante acionou a reversão das turbinas. Na prática, seria equivalente a você estar descendo uma ladeira de bicicleta e frear no freio da frente. A aeronave se partiu ao meio, morreram 9 pessoas. O que é que foi feito? Ao invés de se fazer, atenção comandante, somente acione o trem de pouso, a reversão, quando todo o trem de pouso tiver tocado o chão, a solução foi de engenharia, bloqueio. Foi colocado da seguinte forma: a reversão só funciona depois que todo o trem de pouso tiver tocado a pista. É isso aí. Então são formas de bloqueio para poder evitar o deslize. E a 10ª medida, Expert Systems, né, e sistemas de inteligência artificial, que nós já abordamos na nossa primeira palestra, né, que são coisas que vão sempre ajudar para que nós tenhamos uma decisão correta, desde que você tenha um bom banco de dados e tenha um bom sistema de ver esse cenário e fornecer alternativas de conduta correta. Vamos para a 6ª parte da nossa palestra, que é o princípio OTEC, HOTEC, né, que é fundamental em atividades de alta confiabilidade. E aí vem a pergunta, onde se inspirar? Né? Que seria basicamente, o que é o OTEC? Na versão anterior do livro, que é a Ergonomia do Corpo e do Cérebro no Trabalho, de 2014, esse princípio foi dito como HOT, seria Humano, Organização do Trabalho e Tecnologia. Aí a gente foi estudando a evolução disso, verificamos que o mais correto não seria isso. Toda vez que você tem um trabalho de alta confiabilidade, que não se pode errar, você tem que ter o princípio OTEC. Então, o que vem a ser isso? Todos nós temos, você tem na sua empresa diversas situações que são isso. Mas assim,
onde se inspirar. Então nós pegamos, né, o princípio está escrito no livro, com todos os detalhes, como é que tem que ser feito, mas a gente pegou, para você entender nessa videoaula, né, nessa videopalestra, o que é isso, nós pegamos um exemplo, onde se inspirar, que é na aviação. Na aviação. Então tá aí, em busca da confiabilidade humana, aviação. Nós precisamos que esses senhores que estão aí mostrando, volta o slide por favor, eles operem muito bem, que eles não errem. Precisamos que a tripulação que está lá opere muito bem, não erre. Isso tudo tem que ser tal que eu costumo dizer, né, sem qualquer exagero, que fora a minha casa, a minha residência, o lugar que eu estou mais seguro no mundo é dentro de uma aeronave voando. Preste atenção. Já parou para pensar sobre isso? Agora, isso não é simples, assim como qualquer sistema de alta confiabilidade. Então vamos ver um exemplo da aviação para você se inspirar para a sua empresa. Na aviação nós temos aí o H, o O, o TE e o C. Né? Tá aí, geral, vamos ver com detalhes cada um deles. Né? Vamos ver o que é. Próximo. Então, o H é o lado humano. O lado humano. Né? O O, organização do trabalho. O T, tecnologia. E, ergonomia. E o C é controle. Então, repetindo. H, lado humano. O, organização do trabalho. T, tecnologia. E, ergonomia. E C, o controle. Vamos ver o H. O H, né, na aviação, tem o TAM, Threat and Error Management, que seria cada piloto saber que cada trabalho que ele vai fazer, para onde ele vai voar, ele tem que se antecipar à condição que ele vai achar. E já saber o que ele vai fazer diante da situação que ele encontrar, como é que vai ser a reação dele. Nessa videoaula não dá para dar todos esses exemplos, mas no livro são dados diversos exemplos que nós obtivemos das visitas técnicas e dos nossos estudos. Né? O FAT, né? Flight Risk Analysis Tool, que gera um número, qual que é o risco daquele voo, né? O FSM, que é o Flight Standard Manual, autoexplicativo, né? O Crew Actions, seriam os padrões de comportamento durante o voo, que tem que ser muito claros para toda a tripulação, para o comandante, para o copiloto, para os comissários, né? A semana de segurança de voo, os cursos de especialização em segurança do voo e o nível soberano de decisão do operador, ou seja, em última situação, para poder definir a aeronave vai voar ou não vai voar, é o comandante que vai decidir, que vai ter que tomar a sua decisão, apesar das pressões que eventualmente ele pode estar recebendo. Esse é o lado humano. Vamos ver o lado organização do trabalho. Né? É o MRM, o MEDA, que seria manutenção, sistemas de manutenção, muito interessante. O MEDA, por exemplo, foi criado por uma companhia fabricante de aeronaves, e hoje é a Universal, que vai basear na existência da chamada manutenção por part number. Existe um part number que só pode ser substituído por outro part number, mesmo part number, tá? Para que não haja problema de manutenção. Né? O CRM, que seriam os padrões de comportamento, né, entre os tripulantes, entre o comandante e o copiloto, qual que é o nível de hierarquia que existe aquilo ali, o padrão de comportamento em termos de o copiloto falar o que está fazendo para o comandante repetir e assim por diante, para se evitar problemas. Né? A lei do aeronauta, que define o número de horas que se pode voar, né? Um modelo biomatemático de alerta da tripulação, que é em smartphone, que vai alertar o comandante, vai alertar o copiloto sobre se eles estão com tempo demais sem dormir. Né? Nós temos, então, os sistemas de auxílio ao voo, torres e controladores, e os testes internacionais da Associação Internacional. Esses são a organização do trabalho. Vamos ver tecnologia e ergonomia. Né? Em termos de tecnologia, diversas tecnologias que vão evoluindo para a segurança dos voos, e nós vamos verificar que a ergonomia, nós temos condições ergonômicas da cabine e dos comandos, né? São centenas de itens de ergonomia para que as pessoas acertem. Nós temos aí o TCAS, que é o sistema anticolisão, né? O seu acionamento e alarmes, a automação de checklists e a frenagem e impulsão automatizados. Tudo isso é tecnologia e ergonomia. Mas há necessidade que o ser humano seja controlado. E o que é a letra C? A letra C, nós temos aí, né, que existe o FOQA, que é Flight, né, Operation Quality Assurance, que seria uma série de medidas que são controladas, os pilotos são controlados com padrões que depois são analisados online, para poder verificar se estão operando adequadamente, é dado feedback, né, em relação ao comportamento deles.
tem a interação deles com os controladores de tráfego aéreo, e ainda tem a caixa preta para aquela terrível situação do acidente, né? Além das entidades de investigação, que no Brasil é a CENIPA, ligado ao Ministério da Defesa, na aeronáutica, que investiga todos os acidentes. Então é um modelo muito interessante, que vai servir de exemplo para nós. Quando você tem na sua empresa situações de alta confiabilidade, que precisa da ergonomia, sistema de gestão da qualidade, que precisa também das tecnologias, use, né, o exemplo como um benchmarking aí, a aviação. Muito bem. Então nós estamos no ponto de responder a terceira enquete, Denis. Vamos ver o que o pessoal achou. Está dentro do sistema da nota. Bom, a nossa enquete perguntava assim, se um sistema em que é necessário obter alta confiabilidade, onde basicamente essa alta confiabilidade é obtida através de regras do comportamento humano, ele é intrinsecamente inseguro. E 77% da nossa audiência respondeu que concorda que esse sistema seria inseguro. Cabe uma observação bastante importante a respeito disso. O pessoal ama o erro, porque há que se entender que muitas vezes tem que ser mudada a cultura. Existe alguma coisa básica, fundamental, dentro daquele hexágono, daquele diamante do comportamento correto, que é a motivação correta. E essa motivação correta é formada em cultura. É formada com boas práticas, com bons procedimentos, boas regras, mas com cultura. Então, muitas vezes você não tem como basear só na solução de engenharia, só em código de barra e outros mecanismos de engenharia. Primeiro, porque eles não existem, ou não existem. E segundo, porque eles são impróprios e inadequados para aquela situação. E um belo exemplo é exatamente a aviação. Na aviação, você pensa o seguinte: é claro que a tecnologia é para poder evitar erro, é para poder evitar que o avião caia, né, tendo piqueza e tudo isso, mas existem ainda uma série de situações na aviação que dependem fundamentalmente do ser humano, de cumprir as regras, cumprir os procedimentos. Então, um sistema que é baseado bem mais, predominantemente mais em aquilo que nós chamamos de barreiras brandas, em regras e procedimentos, ele pode ser muito eficiente. Pode ser muito eficiente. Desde que você trabalhe naquele ponto lá fundamental daquele nosso diamante, que é a questão da motivação correta das pessoas. Daqui a pouco nós vamos ver as perguntas, né, Incidentes? Temos algumas perguntas, mas antes disso eu gostaria de falar sobre conteúdo de ergonomia cognitiva no livro Ergonomia 4.0. São quase 90 páginas divididos em 5 capítulos. E esses 5 capítulos são os seguintes. O primeiro deles é o princípio MABA-MABA. O segundo capítulo é o erro humano, aquela abordagem do hexágono. É apresentado, então, a questão do fluxograma, que eu mostrei para vocês. O terceiro capítulo é os 10 princípios, que nós colocamos aqui de forma bem rápida. O quarto capítulo é o princípio HOTAC. Antigamente era HOT, agora é HOTEC, né? Conforme nós acabamos de citar para a aviação. E o quinto capítulo é trabalho noturno, trabalho em turnos de revezamento e os sistemas de alerta, né, de gestão da vigília, para que as pessoas não durmam, né, especialmente motoristas, etc. Então, é um conteúdo muito bom que você vai encontrar no livro Ergonomia 4.0. Vamos verificar, então, as perguntas? Então, aqui no total vai dar mais... Vamos, então, às perguntas. Apenas algumas pessoas fizeram algumas observações aqui. Algumas perguntas rápidas, na verdade. Uma pessoa perguntou quem é o autor do livro O Ponto de Vista do Engenheiro sobre o Erro Humano. O nome do autor é Trevor Kletz, que eu vou escrever aqui no chat agora. A Gisele... Aqui tem a ponta, pois só que aqui é aquela... só um instantinho. O Trevor Kletz, ele fala de diversas coisas que eu coloquei aqui. Por exemplo, a questão dos 30 minutos, se você tiver uma decisão para tomar
com menos de 30 minutos, a pessoa erra, poder passar para o computador. Ele fala também, ele é o primeiro que utiliza um termo que eu sempre utilizei, né? O ser humano não tem memória, ele tem esquecória. E como engenheiro, ele foi muito interessante, porque esse livrinho dele, são 185 páginas, deu uma revolucionada no nosso conhecimento de prevenção de acidentes e de ergonomia cognitiva. Bom, outra pessoa perguntou também a respeito onde no livro que está a parte do VOTEC, que foi a Gisele, nossa aluna, e respondendo é na página 480 que está a parte do VOTEC. Quer falar do livro? Pergunta? A primeira pergunta, eu vou fazer uma pergunta que foi feita lá no Instagram pela Janine Silvano, e ela perguntou a respeito de ferramentas para o uso, de ferramentas ergonômicas para uso na ergonomia cognitiva. Janine, é o seguinte, a melhor ferramenta para o uso na ergonomia cognitiva chama-se vivência na área. Você vive, aliás, em geral, você vai viver, fazer a vivência na área, perceber com o trabalhador as dificuldades que ele está tendo na realização do trabalho e vai verificar como, daqueles 10 itens, onde que está o problema. Se está na percepção visual, se está na questão do nível de alerta, se está na interface, se está na questão que você está tendo que memorizar muita coisa que não daria conta de memorizar. Se está num monte de sinais, tem uma pesquisa que a gente viu, foi da empresa, mas não publicou, o operador de SDCD tinha, durante o dia, 220 sinais, chamadas. É um negócio impossível, é quase que 1 a cada 2 minutos. Você tira a atenção, e um problema importante para se colocar nesse caso é a interrupção. A interrupção, eu falei um pouquinho rápido sobre ela, a interrupção é um problema. O nosso cérebro, ele não é transistorizado. Nosso cérebro, ele é a válvula. Significa o quê? Toda vez que a gente tem uma interrupção e que a gente vai ter que retomar o trabalho, a gente tem que reesquentar naquele processo. O computador é transistorizado, tá? Mas o cérebro não. Então, se você tem muita interrupção, então dentro daquela vivência, você está vendo... e depois você formula um diagnóstico. Aí você vai verificar com os gestores do processo como que é. Agora, não existe uma ferramenta que você poderia dizer assim, aqui está um checklist, existe checklist no livro, tem um checklist a respeito disso, mas assim, o checklist ele atende somente em parte, a vivência é melhor. Agora, um detalhe importante, que toda vez que você vai falar sobre melhoria em ergonomia cognitiva, isso é muito bem aceito pela gerência do engenheiro, se for um diagnóstico bem formulado. Nós vamos verificar amanhã na questão dos fatores psicossociais, que às vezes, quando você vai falar dos fatores psicossociais, e na quarta-feira, quando você vai falar dos fatores de organização do trabalho, há uma certa relutância em trabalhar sobre isso. Mas na ergonomia cognitiva não, porque você identifica pontos que não estão bons e sugere melhorias que vão melhorar a confiabilidade humana, que vão melhorar o acerto. Então não pensa assim numa ferramenta específica, num checklist, mas na vivência lá com o trabalhador, percebendo as dificuldades e formulando o diagnóstico com uma boa teoria. Bom, as perguntas aqui do chat, a Fátima Antunes e a Amanda Rodrigues perguntaram a respeito da avaliação psicossocial. Como você entende a importância da avaliação psicossocial e como incluímos os riscos psicossociais de forma descritiva ou através de ferramentas? Ô, Fátima e Amanda, vocês vão me permitir, mas esse é o assunto de amanhã. E depois que eu falei que muitas vezes, ao início eu falei que às vezes o assunto ergonomia cognitiva era confundido com o fator psicossocial e com a organização do trabalho. Pensa sempre o seguinte, o nosso objetivo hoje aqui, nessa palestra, foi melhoria da confiabilidade humana. Tá? Então, como que nós vamos fazer para o ser humano acertar? Amanhã nós vamos responder a sua pergunta, anota aí, tá, Denis, para a gente responder. A Osana pergunta qual a diferença do fluxograma de busca do erro, seria aquele primeiro que nós mostramos, o fluxograma de enquadramento do erro, do ato inadequado do trabalhador,
e da última ferramenta apresentada, que seria o ROTEC. E ela pergunta se o ROTEC seria só para aviação. Ô, Zana, é o seguinte, aquela ferramenta que eu apresentei, o fluxograma, ele pode ser usado por qualquer situação. Por exemplo, você tem um acidente do trabalho, você chegou à conclusão que a pessoa fez coisa errada, né? E por isso, e aí veio o acidente, eu falo assim, identifiquei o ato inadequado, identifiquei o erro humano, deixa eu passar o fluxograma apresentado nessa videoconferência. Para qualquer situação, o indivíduo fez uma questão de uma matemática errada, lá um cálculo errado, ele atrasou o pagamento de um imposto e agora, 3 dias depois, o imposto já vem com multas e correção monetária, o que for. Utilize aquela ferramenta. Então, aquela ferramenta, essa ferramenta que eu mostrei, ela é universal, né, para qualquer situação de falha humana, e ela é muito boa. Vai identificar direitinho onde está o problema. Tá sempre lembrando que a identificação do erro humano é o princípio, não é o final. Aí você tem que aplicar para poder identificar onde que foi. Se foi problema de falta de capacidade, de qualificação, se é falta de informação, precisa de informação correta, se é motivação incorreta, se é aptidão, se é deslize ou se é condição de ergonomia. Agora, o OTEC não. O OTEC é um modelo para você trabalhar em situação de alta confiabilidade. Então você vai dizer o seguinte, eu tenho que ter um sistema... serviço médico, tá? De cirurgia feito de uma forma bem feita. OTEC. H, humano, organização do trabalho, tecnologia, ergonomia e controle. Tá? Eu tenho um sistema que é mala em aeroporto, ou então a logística para não ter, logística de entrega de produtos. OTEC. Então, o OTEC, ele vale, ele é um modelo administrativo. Ele não é uma ferramenta de diagnóstico do porquê que aconteceu a falha humana. Mas é um modelo administrativo gerencial extraordinário. Aí tu deixa 160. A Marilena Vanderlei, nossa ex-aluna, pergunta: o envelhecimento como fator cognitivo é importante? Meio mercado tem. Lá nas embalagens. Marilena, sim, é importante, não se pode desprezar, tá? Então nós vamos dizer o seguinte, que existem 10 pontos no ser humano que à medida que ele vai envelhecendo, tendo esse envelhecimento a partir de 60 anos, tá? Então eu estou nessa faixa em que a gente vai perdendo algumas cognições, sim, sem dúvida nenhuma. Vai perdendo, por exemplo, a memória vai ficando prejudicada, não é Alzheimer não, mas vai prejudicando algumas lembranças de fatos importantes. Daí porque você suprir na ergonomia com recursos adicionais para a memória. Você vai perdendo a capacidade de formulação de raciocínios mais rápidos. Então você tem que trabalhar que em determinadas situações você precisa de equipe para poder ajudar nesse processo gerencial. Você vai perdendo a capacidade visual. Muita atenção com uma pessoa que tem mais de 60 anos com a visão, porque muitas vezes está fazendo coisa errada por causa daquela questão da percepção visual. Vai diminuindo o nível de alerta. Então, hoje, o conhecimento sobre envelhecimento, ele já pode mostrar diversos pontos em que a gente tem que tomar cuidado com o idoso. Mas compromete, sim. Onde é que eu posso ter enfiado aquilo lá que eu não sei? Quarta pergunta, o José Marcelo Penteado pergunta assim: podemos dizer que a ergonomia cognitiva é fundamental para a prevenção e investigação de acidentes do trabalho? Nosso colega lá de Londrina, José Marcelo Penteado, um abraço. Tá? Então nós podemos dizer o seguinte, sim, a ergonomia cognitiva tem tudo a ver com prevenção de acidentes do trabalho. Eu diria que quem assistiu a essa videopalestra e que trabalha em segurança do trabalho, certamente deve ter levado muita coisa importante e que vai ser complementado na quarta-feira pela palestra do Denis, que é o papel da ergonomia na prevenção de acidentes do trabalho. Elas se juntam muito, muito, né? A nossa palestra é a prevenção de acidentes. Então, última pergunta, o Alexandre Rosas pergunta: como o estresse afeta o fator cognitivo?
O Alexandre, você vai lembrar daquele terceiro pilar que nós falamos aí da ergonomia cognitiva. É o nível de tensão. Tá? Então, o nível de tensão significa o seguinte, né? Você tem que estar no seu trabalho no nível correto de tensão. Aqui, como por exemplo, eu, né? Denis e eu ensaiamos aqui antes, eu tenho que estar no nível correto de tensão. Né? O nível correto de tensão é o seguinte: a gente está no nível de ansiedade e de tensão neuromuscular adequado para a situação que a gente está vivenciando. O grande problema é quando a pessoa está vivenciando um nível de tensão maior. Eu coloquei lá que é aquele exemplo da vigilância de processo. Quando a pessoa está num nível de tensão maior por conta de estresse, a capacidade dela perceber, a capacidade perceptiva fica muito comprometida. Eu diria muito comprometida. Então, um dos itens bastante importantes a serem vigiados é que para a confiabilidade humana, o nível de estresse tem que ser avaliado. E nesse ponto aí junta com o conteúdo de amanhã, que nós vamos falar um bocado a respeito de estresse. Mas há que se tomar providências no sentido de que pessoas envolvidas em tarefas que nós chamamos de alta confiabilidade não tenham um nível de estresse excessivo, caso contrário elas vão falhar, irão falhar. Pois bem, tivemos 5 perguntas, acho que podemos encerrar, já estamos em 1 hora, mas antes, alguns recados para muitas pessoas têm perguntado a respeito do livro. O nosso livro, o Jason, inclusive, perguntou qual a diferença entre o livro Ergonomia 4.0 e o livro Como Instituir a Ergonomia na Empresa. E ele pergunta se o segundo livro está dentro desse aqui. O Jason, é o seguinte, o livro Como Instituir a Ergonomia na Empresa, né, a dinâmica dos comitês de ergonomia, ele está esgotado já há algum tempo, nós incluímos como a última parte desse livro aqui. Então, assim, os conceitos fundamentais, os métodos de como instituir a ergonomia na empresa, são os 3 últimos capítulos, aliás, é o último capítulo deste livro. Está incluído, sim, Jason. Muito bem. Senhores, então o Denis quer falar alguma palavra final antes de despedir? 5 meses, mais ou menos, antes de carga dura. Novamente agradecer aos espectadores. No início eu mencionei a respeito do replay. Eu acho que algumas pessoas não conseguiram escutar muito bem por causa do eco do microfone, mas todos os webinários terão replays. Os replays nós enviamos por e-mail depois de cada webinário. O sistema, a plataforma envia para vocês, se vocês colocarem e-mail, a plataforma vai enviar o replay para vocês, mas se vocês não receberam, não se preocupem, ao final todos os replays estarão no nosso site ergo.ltda.com.br. Também gostaria de mencionar a respeito do livro Ergonomia 4.0, que ele está em promoção na nossa loja virtual. Nossa loja virtual foi inaugurada recentemente, e ele está com 15% de desconto até amanhã. Como a nossa série de webinários continua até sexta, nós decidimos prorrogar essa condição até sexta-feira, para que todos que estão acompanhando possam assistir, né, e ver todos esses conteúdos que estão no livro. Para quem não conhece, o site da nossa loja virtual é livros.ergo.ltda.com.br, mas vocês podem clicar aí na tela de vocês, está aparecendo aí a capa do livro. É só clicarem no link e visitarem a nossa loja virtual para saberem mais a respeito do livro. O Denis está sinalizando que muitas vezes eu esqueço de religar o meu microfone, mas é isso. Amanhã nós teremos então um outro tema de enorme importância dentro da moderna ergonomia, que é a ergonomia dos fatores psicossociais. Então, até amanhã às 18h30. Até amanhã. Muito obrigado pela presença de vocês.